Bom, gente, a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer hoje. Então, o Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa que basicamente afeta as funções cognitivas do cérebro da pessoa que acaba por desenvolver ela, matando as células neurais e fazendo com que a pessoa perda a capacidade de se comunicar bem, a capacidade de se localizar no ambiente e a perda da memória recente. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual ela se desenvolve, mas a gente sabe muito bem as consequências do que acontece. Então, dentro do cérebro de uma pessoa que desenvolveu essa doença, a gente pode perceber vários fatores. Entre eles, o acúmulo de duas proteínas. Uma chamada tau, que acaba por entrar nos neurônios e formar novelos neurofibrilares, e outro pelo acúmulo de placas de proteína beta-amiloide, que acaba por, de alguma forma, matar o neurônio, impedindo as sinapses e diminuindo o volume cerebral. Então, aqui a gente pode comparar um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer. A gente pode muito bem ver que o volume da massa cinzenta diminui muito e que a área do hipocampo ali é severamente afetada. A área do hipocampo, para quem não sabe, é a área que seria responsável por armazenar as memórias. Então, a descoberta do Alzheimer ocorreu quando um psiquiatra alemão resolveu fazer uma necrópsia do cérebro de uma mulher que havia apresentado sintomas de desorientação, perda de memória recente e tudo mais durante os últimos 3 anos de vida. Então ele botou no microscópio os fragmentos do cérebro e ele percebeu que os neurônios dessa região estavam muito carregados dessas duas proteínas que eu citei anteriormente. Então ele foi vendo que estavam muitas coisas acontecendo ali naquele lugar e que isso estava acontecendo de forma errada. Foi assim que descobriu o Alzheimer. Bom, eu vou citar os sintomas do Alzheimer. Ele é dividido em 4 tipos de estágio. O inicial, que apresenta a perda de memória, a mudança de personalidade e a pessoa esquece os lugares e palavras conhecidas. No segundo estágio, apresenta agitação, insônia e dificuldade para se comunicar, além de ter dificuldade de concentração. No terceiro estágio, que é conhecido como grave e o mais importante para identificar o Alzheimer, apresenta dificuldades para comer, incontinência fecal e urinária, dificuldades para realizar tarefas básicas e esquecimento de fatos pessoais e algo importante que aconteceu na vida. E, além disso, tem um afastamento social. Por exemplo, a pessoa conversava muito com os vizinhos e agora se isola, não conversa mais. E é isso. E, além disso, uma parte bem triste é que a pessoa não lembra mais dos entes queridos e do rosto, do que faziam, quem são as pessoas. E no quarto estágio, a pessoa perde totalmente os movimentos e não consegue mais se movimentar sem uma ajuda de um familiar ou até mesmo de um enfermeiro. Os músculos, por causa dela não conseguir se movimentar, eles se atrofiam e os reflexos ficam alterados. A deglutição comprometida e ela perde totalmente a consciência de seus atos. Então, como explicado anteriormente, a gente ainda não possui informações suficientes para determinar a causa específica. Mas a gente sabe que o Alzheimer é uma doença multifatorial, então muitas coisas precisam ocorrer dentro do organismo para que ela se desenvolva. Alguns fatores facilitam que tu tenha a doença, como, por exemplo, tu possuir um cromossomo específico, que pode ser dado geneticamente, o teu cérebro não realizar uma limpeza dessas proteínas de forma tão eficaz e tu ter uma facilidade maior de ter uma inflamação ou coisa assim na massa cerebral. Bom, como se realiza o tratamento? Como vocês sabem, Alzheimer não tem cura. Então, os medicamentos que eles dão é só para inibir os sintomas e tentar melhorar a qualidade de vida do paciente e da família também, além de tentar retardar ao máximo o avanço da doença. Um dos estudos mais recentes e que estão mostrando resultados bem significativos é com o uso da THC, que é um canabiloide proveniente da maconha, no caso da cannabis, que vem mostrando que consegue de alguma forma inibir a acumulação da proteína ao redor dos neurônios e consegue melhorar muito os sintomas, consegue aliviar muito eles. É bem controverso e é bem complicado falar sobre, porque não é uma substância totalmente legalizada e muitas pessoas confundem a substância com o uso da droga. Mas se
houvesse mais investimento num estudo a fundo sobre isso, talvez pudesse ser uma grande chance para as pessoas que hoje têm ou pessoas que futuramente possam vir desenvolver essa doença. Uma curiosidade é que o governo americano ele investe 5 bilhões de reais em doença do câncer para estudos, e na do Alzheimer ele só investe 5 milhões. E a comparação com a doença de Alzheimer e a do câncer, que tem bem mais investimento, por isso talvez que a gente não tenha ainda a fundo como curar o Alzheimer, e eu acho que a gente deveria investir mais, porque realmente afeta muitas pessoas.